Aleluia. Boa noite. Shalom, shalom a todos que estão se conectando ao vivo e que também irão se conectar logo mais. Sejam bem-vindos a mais uma classe. Na verdade, hoje nós estamos iniciando esse ciclo nas quartas-feiras. Toda quarta-feira, às 20 horas, vou estar compartilhando nessa página do Facebook do nosso ministério, Centro Apostólico Shalom, com o objetivo de conectar pessoas que buscam o crescimento da palavra, a restauração da palavra, buscam se edificar na palavra. Então, pretendo servi-los, eu, a minha esposa. Estarei também chamando alguns convidados especiais para estarem edificando o corpo de Cristo. E a ideia é de que possamos iniciar um movimento do Espírito que vai ganhar ritmo, força e forma. À medida que vamos estar nas quartas-feiras compartilhando aqui nesta página, você que ainda não curtiu a página do Ministério Shalom, Centro Apostólico Shalom no Facebook, sugiro que você já curta essa página no Facebook, já coloca lá as notificações para você ser avisado toda live, toda publicação. E todas as quartas-feiras nós estaremos compartilhando aqui um ensino precioso, das 8 até as 9 mais ou menos. Não será algo longo, algo objetivo para edificar a sua vida. E à medida que esse movimento for crescendo, vamos estar separando os grupos de acordo ao seu nível, de acordo ao propósito que o Senhor for nos sinalizando. Mas Deus nos falou para dar o ponto de partida. A força, o ritmo e a forma é Ele que vai dar. E nisso se chama fé. Fé é você dar um passo, assim como o nosso patriarca Abraão foi chamado por Deus para ir para um lugar que ele não sabia exatamente onde era. Simplesmente decidiu confiar que Deus lhe mostraria, à medida que ele fosse dando os passos de fé, que essa visão ia se abrindo, ia se ampliando. Então, vamos iniciar. Hoje eu quero começar a compartilhar sobre a oração. Eu acho muito oportuno começar a falar sobre oração. Por quê? Porque muitos mestres, o próprio Jesus, Yeshua, João Batista, o profeta, eles começaram o seu ciclo de ensinos falando sobre oração. O tema de oração não é um tema superficial, é um tema profundo. É um tema que é uma base, uma coluna da fé. Uma pessoa que não ora, ela não consegue desenvolver a sua fé. Ela não consegue manter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Porque é a oração que desenvolve essa sensibilidade espiritual, é que renova o nosso entendimento, é que nos faz nos expandir na nossa fé. Então, uma vida sem oração é uma vida sem força. Porque a força do crente, do Filho de Deus, do novo convertido, está em sua oração. Quanto mais você orar, mais força, mais fé, mais entendimento você terá das coisas de Deus. Então o tema, vamos iniciar sobre oração. E eu quero te convidar a colocar aí, tomar nota sobre essa referência que será o texto base do nosso ensino. Se você não tiver como anotar agora, que você possa ver, com certeza a minha ajudadora vai estar colocando aí o texto para mim. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 1. Esse será o título, o texto base do nosso ensino hoje. O tema é oração. E me chama muita atenção porque quando eu me despertei para essa necessidade de aprender a orar, eu já era crente, já era ministro da palavra.
E eu me dei conta que eu nunca havia passado por um ensinamento específico sobre oração. A maioria de nós aprende oração quando vemos outros orando. Como o pastor ora, como o evangelista ora, como o profeta ora, e a gente vai se adaptando e se conformando a essas orações. Utilizamos as mesmas palavras. Eu ainda lembro quando eu, no início da minha fé, eu me espelhava muito no ministério do Marcos Feliciano. Para mim foi uma referência de um avivalista, né, um homem que conseguiu um alcance muito grande, uma influência muito grande, tinha uma personalidade muito marcante nas suas ministrações. E eu lembro que ele orava sempre da mesma forma no início das suas orações, pedindo para que o Senhor guardasse o ambiente, num raio de 5 quilômetros, repreendendo todo o mal. Era a sua forma de orar. E no final, orava em línguas. Então, certo tempo da minha vida, eu quis orar inspirado nessa oração dele. Porque para mim era uma oração referência. E depois surgiram outros, no qual eu me espelhei, me inspirei, né? Passei a utilizar o mesmo vocabulário, passei a utilizar a mesma tonalidade de voz, porque a gente vai crescendo assim, se espelhando, tendo referências. Isso não é mal. O problema é que quando o assunto é oração, a gente tem que ter entendimento. Não é só por imitar alguém, não é só por ter referências. Temos que ter entendimento. É necessário estudar, aprender a orar. Então, em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando ele terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ou seja, o ensinamento sobre oração fazia parte, né, das classes que um mestre buscava desenvolver nos seus discípulos, nos seus estudantes. O tema de oração era muito importante, é fundamental. E geralmente iniciavam sempre com esse tema. Antes de ensinar sobre o profético, sobre o apostólico, antes de ensinar sobre curas, milagres, antes de ensinar sobre o sobrenatural, tantas coisas que vemos hoje que são importantes, que são temas muito amplos, muito complexos, mas também são temas muito atraentes. Mas muitas vezes começamos a construir uma casa pelo telhado, e não pode. Temos que construir a casa sobre o fundamento. E o fundamento da vida do crente, do cristão, é a oração. A oração e o estudo da palavra. Então, um dos discípulos de João passou a ser discípulo de Jesus e chegou para Jesus depois que viu Jesus orando e pediu a Jesus uma classe: Senhor, nos ensina a orar, ensina-nos. Porque certamente ele viu que a oração de Jesus era diferente das quais faziam os fariseus. Os fariseus oravam nas praças, em voz alta, né? Oravam para que as pessoas lhe ouvissem, para que as pessoas vissem que eles eram justos. Mas a oração de Jesus era uma oração de intimidade, orava no secreto. E ele orava com uma relação de filho falando com o seu pai, não de uma relação de um servo falando com o seu senhor, ou de uma ovelha falando com o seu pastor, mas uma relação de filho e pai. Então, Jesus chamou a atenção desses discípulos para que lhe pedissem classes sobre oração. E disse também esse discípulo, porque João ensinou aos seus discípulos, ou seja, um profeta ensinou aos seus discípulos a orar, oração profética. E Jesus também, certamente, tinha esta missão, esta responsabilidade de ensinar os seus discípulos a orar. Porque quando ensinamos outros a orar, os discípulos não vão depender da gente, porque eles vão passar a ouvir a Deus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro em Mateus 18, quando Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Né?
Então Pedro disse, tu és o Cristo. Então Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Isso só foi possível porque Jesus ensinou Pedro a orar. Ensinou Pedro a desenvolver uma relação com o Pai Celestial, a não ficar dependendo da oração de Jesus, a não ficar dependendo da oração de outros líderes, mas a desenvolver um relacionamento pessoal com o seu Pai Celestial. E nisso se baseia a oração, né? A oração, ela não é um monólogo. Muitas vezes as pessoas pensam que orar é você ir levar a Deus os seus problemas. Pensam que Deus é um psiquiatra, um psicólogo, que Deus é um terapeuta, e aí levam essas cargas emocionais, essas frustrações, esses problemas até a Deus, se fecham no seu quarto ou em algum ambiente isolado e começam a falar dos seus problemas, pedindo ajuda a Deus. E isso não é oração. Deus escuta, Deus ouve pela misericórdia, mas esse não é o modelo de oração. Né? Orar não é levar os nossos problemas a Deus. Orar é apresentar a nossa fé a Deus. Há uma diferença. Então, oração não é um monólogo. Outras pessoas erram muito na oração porque descarregam toda a sua carga emocional, falam dos seus problemas e logo se levantam e vão embora. E a oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala, mas depois você tem que parar para ouvir. Senão não serviu de nada. Se você só fala a Deus e não deixa Deus falar a você, então você não se edifica. Você não é consolado, você não é edificado, não é instruído. Então a oração é um diálogo, não é um monólogo. A gente passa a observar as pessoas, o seu comportamento, quando elas vêm falar conosco e elas querem falar muito e ouvem pouco. Isso reflete também um pouco da sua vida de oração. Supõe que também na oração essa pessoa não tem um diálogo saudável com Deus, porque só ela quer falar. E ela não ouve, não para ouvir. Shalom, Brian, bendiciones. Um abraço a nossa família e amigos em Costa Rica. Então, a oração é um diálogo. Abraço, irmão Leandro. Deus te abençoe grandemente. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Você fala com seu Pai Celestial, mas espera que Ele também fale com você. Que Ele traga soluções para a sua vida, instruções para a sua vida, né? Que Ele possa trazer respostas, né, para a sua vida. Então, os discípulos de Jesus lhe pediram classes, instruções de como orar. Então vamos partir desse ponto. O que é oração? Para você, o que é oração? Põe aí. Muitas pessoas falam, oração para mim é falar com Deus. Orações para mim é pedir algo a Deus. Oração para mim é falar dos problemas. Existem muitas definições pessoais do que é oração. Mas o que a Bíblia define como oração? Existem classes de oração. Existe a oração por ação de graças, agradecendo pelo alimento, pela saúde. Existe a oração de pedir alguma coisa ao Pai. Existe a oração de orar por os enfermos, orar por outros. Existem várias classes de oração. Mas partindo do ponto de partida, do princípio. O que é oração? Como eu já falei, oração é um diálogo no qual você se relaciona com seu Pai Celestial. Oração é um diálogo. É quando você entende que existe um ser que te ama, que te entende, que está interessado em sua vida, em te ajudar, em te apoiar, e você se direciona a Ele e vai conversar com Ele. Isso é orar. Entendendo que Ele também vai te trazer respostas. E a oração, ela envolve não só
a minha mente, mas a oração ela envolve também as minhas palavras, as minhas declarações. Vamos entender primeiro o que não é oração. Orar não é contar os meus problemas para Deus. Orar não é um assunto de um pensamento, oração mental. Tem muitas pessoas que falam, eu oro só na minha mente. Alguns até dizem que oração dos pensamentos na mente é oração do Espírito, e não é. A orar no Espírito significa orar inspirado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Mas a oração da mente não é orar. A oração envolve as minhas declarações, as minhas confissões, as minhas proclamações. Eu tenho que verbalizar o que eu penso, o que eu creio, o que a palavra diz. Isso é orar. Tem que ser um assunto verbal. Tenho que verbalizar. Não existe oração mental. Tem muitas pessoas que dizem, e eu já ouvi muitos ensinos como esse, que causam medo nas pessoas quando dizem, tenha cuidado, não fale, não ore em voz alta, para que o inimigo não ouça a sua oração. Isso é totalmente equivocado. Temos que orar e que o inimigo escute a nossa oração, né? Porque muitas das vezes vamos ter que orar para que o inimigo ouça, para que ele saia dos nossos territórios, para que ele saia dos nossos ambientes, para que ele deixe a nossa família, deixe áreas de nossa vida que ele está tentando invadir, e a gente tem que pôr limite, tem que ordenar que ele saia, ele tem que ouvir. Mas aquilo que é algo pessoal, seu e de Deus, você não precisa verbalizar, né? Você tem esse ambiente secreto com o Pai. Mas não tem que temer de orar em voz alta, de falar com Deus, porque o inimigo não tem revelação. Aquilo que você entende no âmbito espiritual, o inimigo pode não entender. Ele não tem revelação, né? Somente os filhos de Deus possuem o Espírito e podem se conectar aos pensamentos e à mente de Deus. Então, oração tem que ser verbalizada, não só pensada. Se você pensa muito, mas não fala, você não está orando. Você tem que dar voz. Você tem que orar quando vai orar por um parente, por um familiar, por um amigo, por uma causa. Você tem que dar voz, você tem que verbalizar. Você tem que dizer, Pai, eu oro por esta pessoa, eu oro por essa situação, eu declaro que essa situação está em tuas mãos, eu declaro que essa situação terá vitória. E começa a verbalizar, isso é orar. Então, oração é quando verbalizamos a vontade de Deus. Né? É quando verbalizamos também as nossas expectativas que estão escritas na palavra. A oração é um diálogo que nós devemos desenvolver com o nosso Pai Celestial. Não é assunto de pensamentos, né? Oração não envolve contar os meus problemas para Deus, porque Deus sabe os nossos problemas, Deus sabe os teus problemas. Conhece muito mais do que você. E Deus não está interessado nos teus problemas. Não que Ele não se importe com você, Ele te ama. Mas os teus problemas são tão pequenos para Deus que Deus não quer gastar tempo com isso. Deus quer que você saiba qual é a vontade dEle para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus quer que você se levante, Deus quer que você creia, Deus quer que você tome decisões na sua vida e que você caminhe para o cumprimento da vontade dEle. Essa é a expectativa do Pai. Então, quando os discípulos chegam até Jesus e falam, Mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos como podemos desenvolver a nossa vida de oração. Aí eu vou entrar na segunda pergunta, como orar? Porque já definimos o que é orar. Orar é um diálogo, orar é falar com o nosso Pai e escutá-lo, né? Tem que ser verbalizado. Não é contar os nossos problemas, mas é apresentar ao Pai a nossa fé. Isso é oração. Mas como orar? Aí vamos partir também do que não orar, né? Eu sempre gosto de falar o que não é,
para aquilo que é se tornar mais concreto, mais real, mais perceptível. Então, o que não é orar? Como não orar? Não devemos orar pedindo os nossos próprios deleites, assim como diz a palavra em Tiago. Vocês oram, pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para gastar em seus próprios deleites. Não buscam saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas, para uma área específica, para uma circunstância, para uma pessoa. Só querem orar para satisfazer as suas próprias vontades. E nós não oramos para mudar a Deus. Nós oramos para entender a vontade dele, e depois que entendemos a vontade dele, então nós buscamos fazer com que essa vontade se manifeste. Através das nossas proclamações, das nossas declarações, das nossas ações que vão legitimar essa vontade. Então, como não orar? Não devemos orar para satisfazer as nossas próprias vontades. Não devemos orar por isso. Outro ponto, como não orar? Não devemos orar mentalmente, temos que verbalizar. Temos que declarar, temos que dar voz. Deus te deu uma voz. Deus te deu o poder da fala. Você tem que saber usar. Por que é importante as palavras? Porque Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra. Mediante a sua proclamação. Mediante a sua profecia. Então você tem que aprender a falar. E como não orar? Não orar aquilo que não está na vontade de Deus, que Deus já deixou explícito, né? Claro, que não é a vontade dele, ou seja, aquilo que as Escrituras proíbem. As Escrituras proíbem, né? Vamos lá para aqueles 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso que a Bíblia já estabeleceu sobre o que não fazer. Eu não tenho que orar pedindo a Deus para fazer. Ou para que Deus me dê força para que eu possa mudar o que está escrito e fazer aquilo que me interessa. Não é assim. Senhor, eu oro para que a casa que é de fulano venha ser minha. Não pode. Não cobiçarás. Peça para que Deus lhe dê uma nova casa, para que Deus lhe dê o seu, não olhe para o do outro. Assim também no âmbito sentimental. Senhor, oro pelo cônjuge, pelo marido, pela esposa da outra pessoa, para que venha ser meu. Não é bíblico. Peça para que Deus lhe dê o seu. E essas orações Deus nem responderá. Outra coisa também, como não orar? Como eu já falei de novo. Não devemos orar de forma... tem gente que pensa porque ora muito. Ora 2, 3, 4 horas, vai ser mais ouvida por Deus. Mas não se trata do tempo, se trata da qualidade. Tem pessoas que passam horas e horas só falando seus problemas para Deus e depois se levantam e vão embora. Nem esperam Deus lhe responder. E Deus não quer ouvir os seus problemas, Deus quer ver a sua fé. Toda vida que você for orar ao Senhor, você tem que apresentar a Ele a palavra dEle. Dizer, Senhor, na Tua palavra está escrito assim. Eu creio que assim seja feito. Eu proclamo isso sobre a minha vida, a cura, o milagre. Né? Eu chamo à existência aquilo que o Senhor já é a Tua vontade no céu que se estabeleça na terra. E é mediante a isso que a gente vai construindo a nossa vida de oração eficaz. A oração que dá resultado. A oração que dá fruto. E não como a Bíblia mesmo diz, não usem vãs repetições como os pagãos que pensam que por muito falar, falam coisas repetidamente, somente por tradição, por costume, mas nunca desfrutam da sua oração. Repetem as mesmas coisas várias vezes, várias e várias vezes.
e não são objetivos, não oram com entendimento, não têm clareza sobre qual é a vontade do Pai. Então oramos também para saber qual é a vontade de Deus. Então, como orar? Devemos orar, primeiro, para saber qual é a vontade de Deus. E como sabemos qual é a vontade de Deus? Através do estudo da palavra, um tempo de meditação, de estudo, de investigação. Esse tempo a Bíblia chama de oração também. Não é só ficar falando. Esse tempo de construir com palavras devia ser um processo que viria depois de esquadrinhar a palavra, de meditar na palavra, de agradecer ao Pai, adorar, criar um ambiente de adoração. Então você já sabe com clareza qual é a vontade do Pai. Então você começa a proclamar, construindo, declarando: Pai, a tua palavra diz que nenhuma enfermidade vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, e tem um parente que está enfermo. Pai, eu declaro sobre esse parente a cura. Envio palavra de cura agora mesmo. Então, e você já está proclamando, porque você já sabe qual é a vontade do Pai. Então, é uma palavra, uma declaração, uma palavra que está sendo liberada no ambiente espiritual. Então, como orar? Orar, primeiramente, se preparando para estudar a palavra, para buscar o conselho, a vontade de Deus. Isso é oração. Temos que usar a palavra como base, como fundamento. Seja ela escrita ou seja ela revelada. Mas a palavra de Deus tem que ser a base da nossa oração. É a bússola. Então, no hebreu se chama esse processo de lehit palel. Você pode escrever aí também, meu amor, meu ajudante, a nossa intercessora morar, lehit palel. L-E-R-I-T, lehit, P-A-L-E-L, lehit palel. Oração é lehit palel. No hebreu, né, quando se pensa em oração, o pensamento bíblico de oração, a palavra usada para orar é tefilá. Tefilá. Tefilá significa orar. Significa falar com o Pai. Significa ter um diálogo com o Pai. Isso é orar. Dialogar. Falar com aquele que me ama, que está interessado em me ouvir, que quer meu conselho, ou que quer me dar conselho, que quer me apoiar, que está comprometido comigo. Então fazemos tefilá. É orar, é falar. Só que essa palavra tefilá vem de uma palavra no hebreu que é palau. Significa falar, né? Tirar do meu íntimo, das minhas entranhas, as palavras que serão julgadas, que serão submetidas a um processo entre eu e Deus, né, de julgamentos. Eu posso julgar as minhas intenções, o Pai passa a julgar as minhas intenções, e se tivermos em concordância um com o outro, então virá as respostas. Então todo esse processo de investigação, que é a oração, se chama no hebraico lehit palel. Não é só falar, falar é ação, é o ato. Eu só falo depois que eu já passei por um processo investigativo, um processo introspectivo, um processo de meditação, de buscar a Deus no secreto com jejuns, né? Em solitude, buscando ter essa cercania, essa proximidade com o nosso Pai Celestial. Isso se chama lehit palel. Vou lá, medito numa palavra, o que é que essa palavra quer me dizer? Eu começo a orar, começo a declarar, começo a adorar em um ambiente para que a atmosfera se renove, para que saia toda a carga de tensão, de preocupação, de temores, todo o sentimento de frustração, de desânimo.
Então, vamos experimentar um renovo nesse processo de Lehit Palel. Então, depois é que nós podemos fazer tefilá e declarar, liberar as palavras, proclamar as palavras. Então, tefilá é orar no hebreu. Tefilá é orar. Mas o processo investigativo para saber qual é a vontade de Deus se chama Lehit Palel. Escrevi aí embaixo, Lehit Palel. Lehit Palel significa o processo de investigação, de introspecção. Significa que eu e você devemos ter o nosso devocional. Não se trata só de você pegar uma arma e sair atirando. Pá, 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 pá. E sair atirando para todo lado. Se trata de você saber o alvo no qual você tem que atirar. Em outras palavras, direcionar suas orações. E esse discernimento vem quando entendemos o processo de Lehit Palel. O processo de buscar a palavra, esquadrinhar a palavra, meditar nela, entender com clareza a vontade do Pai. Quando entendemos essa vontade sobre um assunto, né, sobre uma circunstância, então a gente entendeu essa vontade, nós vamos fazer tefilá, vamos orar, vamos proclamar, vamos declarar, para que se estabeleça. Né? Vamos liberar palavras de fé. Então assim funciona. Muitos não são eficazes na sua oração porque oram com dúvida. Senhor, se é tua vontade curar. A palavra de Deus já diz que a vontade dele é curar, que o seu filho já morreu, já pagou um preço de resgate, já foi moído para que fôssemos curados pelas suas pisaduras, porque o castigo veio sobre ele que nos trouxe a paz, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, quando eu entendo esse texto bíblico, já fiz Lehit Palel, já entendi a vontade de Deus, então eu tenho que proclamar, tenho que declarar. Pai, está escrito em tua palavra que aqueles que confiam em ti não serão envergonhados. E começamos a entrar em uma guerra, a guerra da fé, né? A batalha da fé. Não guerra, a batalha da fé. A boa batalha da fé. Através da oração, para romper com os antidesenhos, para romper com as vozes equivocadas, para romper com o sistema de distração, de ilusão, os prognósticos, os diagnósticos, para romper com os decretos nefastos, para romper com tudo aquilo que é contra a vontade perfeita do nosso Pai Celestial para nós, a nossa casa, a nossa família e o nosso território. Então, como orar? Devemos orar primeiramente preparando-nos, fazendo Lehit Palel, estudando a palavra, esquadrinhando a palavra, buscando saber qual a vontade do Pai para cada área de nossa vida. Estamos passando crise financeira? Faça Lehit Palel e pergunte: Pai, essa é a tua vontade? Que eu esteja em crise financeira? Que eu esteja passando dificuldade? Que eu esteja nessa situação ou naquela situação? E o Pai vai te revelar nesse processo de oração, de Lehit Palel. Então, quando você entender, você vai falar: não vou aceitar essa situação. Eu vou proclamar, eu vou declarar, eu vou construir as palavras dizendo que o meu Deus está por cima das minhas crises, está por cima dos meus problemas, está por cima dos meus obstáculos. O meu Deus é muito maior. Então você começa a declarar, e aí essas palavras vão renovar a sua mente, essas palavras vão criar um ambiente profético espiritual no qual vai propiciar que a vontade do Pai se estabeleça em sua vida.
Não é nós que mudamos Deus, mas nós buscamos entender a sua vontade. Quando entendemos a sua vontade, nós temos força, nós temos confiança, nós temos determinação para permanecer, para perseverar até conquistar. Até que o céu se manifeste em nosso favor. Sem retroceder, sem desistir, sem abortar os processos, mas permanecendo. E tudo isso vem com a oração. Uma pessoa que tem a sua vida de oração, sabendo qual é a vontade do Pai, ela está firmada sobre a rocha. Vem as circunstâncias, vem os desafios, vem as crises, e ela está firmada. Não vai se abalar, não vai esmorecer, não vai desistir, porque ela sabe que aquele que lhe prometeu é fiel para cumprir. Então precisamos entender a importância da oração. A oração é uma coluna, é uma base para a nossa vida espiritual. Não viva sem orar. É claro que a oração não precisa ser litúrgica, você não precisa ir para um culto para orar. Você não precisa fazer esses protocolos de cantar 2 hinos, de fazer isso para fazer a oração. Podemos orar aonde estivermos. No trânsito, podemos orar no trabalho, podemos orar em casa, podemos orar em qualquer ambiente. É claro que se temos a possibilidade de estar em um ambiente mais reservado, a gente vai ter mais condições de se concentrar. Né? E Lehit Palel, que é esse processo de investigação, esse processo de meditação, de esquadrinhar qual é a vontade do Pai, é o que vai nos permitir criar raízes na oração. Depois que criamos raízes, aí sim vamos dar frutos. Vamos ver que as nossas orações serão respondidas. Porque a oração é um diálogo. Se você fala com o Pai, baseado na palavra dele, ele vai te responder. Tudo que você pedir ao Pai, crendo. O que é essa palavra crendo? Crendo significa orar, pedindo adequadamente. Usando a linguagem correta, não de um necessitado. Pai, olha para mim porque eu estou sem nada para comer em casa. Deus não se comove com essa oração. Temos que usar a linguagem correta. Pai, envia-me recursos, alimentos, finanças, porque a tua palavra diz que o Senhor não desampara os teus. Davi disse, o teu servo, que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Assim eu creio que vem provisão. E seja profético, abra a porta da sua casa, abra a janela da sua casa, do seu quarto e diga, eu abro esta janela e eu chamo agora a provisão do Senhor para minha casa. Abra a geladeira, se não tem nada dentro da geladeira, abra a geladeira e fala assim, eu declaro que essa geladeira verá abundância. E não só terá para mim, para minha casa, mas também para compartilhar com outros. E começa a profetizar. Começa a construir esse ambiente de oração na sua própria casa, na sua rotina. Você não precisa ir até a igreja para fazer isso. Faça na sua casa. Se a sua carteira está sem recurso, sem dinheiro, abra a sua carteira e fala, Pai, eu chamo agora a existência para que venham notas financeiras para a minha carteira. Notas de 100, de 200, de 50, de 10, o que for suficiente para a minha manutenção, para pagar meus compromissos financeiros e ainda para abençoar a tua casa, para abençoar na tua obra. Começa a construir profeticamente essas palavras, porque certamente elas vão dar frutos, porque você está orando segundo a vontade do Pai. E por que orar? Para finalizar, por que orar? Porque a oração, ela é um processo de diálogo com o Pai. O Pai já sabe tudo que necessitamos. Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele gosta de ver a nossa fé. Ele gosta de ver a nossa atitude. Todos que são pais ou têm algum tipo de experiência de cuidado com criança, sabe quando a criança está desejando alguma coisa e você não vai dar à criança antes dela demonstrar um interesse, antes dela pedir alguma coisa. E a criança fala com confiança, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você concede a ela depois que ela demonstrou interesse. Podemos dar muitas coisas, mas a gente não se trata do quanto a gente pode dar.
Se trata de que a pessoa está reconhecendo que ela merece, que ela é digna, que ela necessita. O Pai gosta de ouvir a nossa voz, gosta de ver a nossa fé, gosta de ter um relacionamento conosco. É o nosso papai, né? Ele gosta de que a gente confie nele. Por que orar? Porque é através das orações que o nosso Pai Celestial responde. Quando pedimos, quando falamos, quando declaramos, é isso que vai movimentar o mundo espiritual. Se a gente ficar calado, lembra daquela passagem que Jesus estava com seus discípulos no barco e Jesus estava repousando e se levantou uma tempestade muito grande e agitou as águas. E os discípulos vieram debaixo de um temor, começaram a ficar com medo. E logo vieram despertar o mestre. Mestre, mestre, levanta, porque estamos perecendo. Então Jesus acordou, despertou e disse: vento, mar, aquieta-te, acalma-te. E veio bonança. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: ô homens de pouca fé, por que vocês não atuaram declarando, verbalizando? Por que vocês me procuraram para resolver isso, no qual vocês já estão habilitados para resolver? Nem tentaram falar, nem por ousadia falaram: vento, acalma-te, aquieta-te, porque o nosso mestre está aqui no barco, ele quer descansar. Tem que ter um espírito de ousadia. O Pai gosta de desenvolver nos seus filhos esse espírito de ousadia. Dizer: Pai, eu creio, e começa a se mover com essa confiança, com essa ousadia. Então Jesus necessitou falar as palavras: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. De repente, as circunstâncias que você está vivendo no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, problemas que estão te desgastando, e você está passivo, você está calado, você está aceitando essas condições, pensando que Deus vai fazer as coisas quando Ele quiser. Decida hoje se levantar, se colocar na brecha, orar, declarar. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, faça Lehit Palel, investigue, estude, esquadrinhe a palavra, tenha um tempo de intimidade com o Pai, fecha a porta do teu quarto e fala com teu Pai que te vê no secreto, e aquele que te vê no secreto te recompensará, te responderá. E quando você entender essa vontade, então você vai fazer tefilá, você vai orar, você vai declarar, você vai proclamar. Então você vai com confiança para resolver as circunstâncias, para dar uma palavra a um parente, um familiar, para resolver um problema que você pensava que não tinha jeito e o Senhor te falou na oração: eu vou resolver isso, eu vou te ajudar com isso. Tenha ousadia, porque a sua força, ela vem pela sua oração. Se você não ora, você não tem força espiritual. Mas se você ora, você se torna um valente, um guerreiro, um gigante. A fé não se trata só de acumular conhecimento. O conhecimento é importante. Mas se não temos uma vida diária de oração, se não consultamos a Deus diariamente, se não nos relacionamos com Ele, se não temos um diálogo com Ele, se não ouvimos dEle o que necessitamos, vamos duvidar. Vamos fazer como Pedro. Pedro encontrou Jesus caminhando sobre as águas e logo disse: Senhor, deixa eu ir aí. E no meio do caminho, ele começou a duvidar e foi afundando. Por que ele duvidou? Porque ele começou a pensar: isso nasceu do meu coração, de caminhar nas águas. Não foi uma ordem do mestre. Mas o mestre autorizou.
Se o mestre te autorizou um desejo do teu coração, fica tranquilo. De repente não era a vontade de Deus, Deus não te falou muitas coisas, mas você desejou e você pediu. E Ele te abriu as portas, te concedeu as coisas, então desfruta, caminha. Dificuldades vão surgir no caminho, não temas. Continua orando, continua perseverando. Continua se relacionando com o Pai, entendendo a sua vontade, os porquês das coisas e os paraquês das coisas. Todas essas respostas estão nele. Então, por que oramos? Oramos porque sabemos que o Pai sempre nos ouve. Assim como disse Jesus, Pai, te dou graças porque eu sei que tu sempre me ouve. Por que oramos? Porque o Pai sempre nos ouve. Oramos porque sabemos que as nossas orações não são em vão, não são vazias. Elas são atendidas, elas têm resposta, elas têm efeito, têm ações. Elas movimentam os âmbitos espirituais. Às vezes estamos distantes das pessoas e oramos por ela, porque cremos que a nossa oração ela rompe as barreiras geográficas e ela toca aonde deve tocar. A oração tem poder. A oração efetiva ela tem poder. A Bíblia diz que a oração do justo ela tem poder e efeito. Ela é eficaz, ela dá resultado, ela dá fruto. Amém? Então vou encerrar por aqui essa primeira classe sobre oração. Deixe o seu comentário, como é que foi para você essa experiência. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Também vou procurar colocar no YouTube, no nosso canal do YouTube, canal Shalom. E toda quarta-feira temos um compromisso de compartilhar uma aula, uma classe sobre um tema que o Senhor colocar em nosso coração. Sempre com a ênfase de restauração das Escrituras, de restauração das verdades espirituais, do ministério profético, das raízes das Escrituras. E que você possa participar e se integrar conosco nesse movimento do Espírito, que vai ganhar forma, que vai ganhar ritmo e que vai ganhar força. Amém? Também estarei convidando outras pessoas, minha esposa vai estar participando, também o apóstolo José Bravo e outros convidados que o Senhor nos direcionar. Nas quartas-feiras, sempre por esse canal. Até então, vamos fazer por aqui, para se tornar um ambiente de exposição da palavra de Deus, que venha abençoar muitas e muitas vidas. Um grande abraço, fica com Jesus, tenha um bom descanso, um bom repouso e nos encontramos na próxima semana, nesse mesmo propósito, nas quartas-feiras de ensinos proféticos, classes proféticas, com a ênfase da restauração das verdades bíblicas. Shalom, shalom, um grande abraço e até a próxima.